Bom dia a todos, bom dia a todas. Que bom ter vocês aqui na nossa companhia em mais uma sexta-feira de repensar as infâncias. Eu sou Daniele Gross, fundadora da Brincaê, a marca Manifesto pelas Infâncias, e que abre esse espaço para a gente conversar, para a gente se inspirar e para a gente construir coletivamente debates, reflexões e ações para as infâncias. E aqui hoje para o nosso episódio, que é o 10º episódio do Repensar as Infâncias. Que alegria contar com vocês nessa caminhada, né? Então chegamos aqui no nosso 10º episódio e foi uma jornada bonita. Foi uma jornada que a gente curtiu fazer, a gente está curtindo interagir com vocês e vamos entender esse 10º episódio como uma comemoração. Para mim, é uma comemoração, porque eu tenho um convidado aqui que é especial demais, um convidado que já há alguns anos nos encontramos aí nessas trilhas da educação. E é um convite hoje para quem acredita ou quem talvez tenha esquecido que o brincar é coisa séria. É coisa boa e é coisa séria também. E que pode ser também uma filosofia de vida, né? Afinal, e se ao invés de penso, logo existo, a gente dissesse brinco, logo existo? Para essa conversa eu tenho a alegria, então, de estar aqui na companhia de Nélio Spreia, pesquisador da infância, arte educador, mestre e doutor em educação pela Universidade Federal do Paraná, diretor da Parabolé, autor de livros, músicas, filmes para as crianças e, acima de tudo, um provocador dos bons sobre as culturas da infância. E eu começo, Nélio, te perguntando aquela pergunta que é tradição aqui no programa, desejando as boas-vindas para você também. E a minha pergunta é a seguinte: que adulto é você na relação com as infâncias, Nélio? Uau! Bom dia, Dani, bom dia a todos e todas que nos assistem. Que belo começo, que boa pergunta. Que adulto sou eu na relação com as infâncias, diante das crianças, mas também diante da minha própria referência de infância vivida ao longo da minha vida infantil, né? Eu acho que eu sou primeiro um profissional. Nesse momento, um profissional, alguém que se dedica a aprofundar e melhorar uma espécie de didática em relação às crianças, não só do ponto de vista pedagógico, ou seja, naquilo que eu ensino para as crianças de forma intencional e proposital, assim, controlada, vamos dizer assim, diante de um currículo, muitas vezes, que a educação escolar propõe, mas não só apenas uma didática, então, pedagógica, mas também uma didática lúdica, uma didática de uma comunicação fluente com as crianças. Então, por isso eu digo um profissional, porque eu estudo isso, eu não sou mais criança, embora a criança me habita, a criança pipoca dentro de mim, mas eu sou sobretudo um profissional que atua diante das crianças, com as crianças, criando junto com as crianças, aprendendo muito com elas e também, de vez em quando, ensinando alguma coisa para elas. E essa didática para uma comunicação lúdica, para uma presença lúdica, ela requer sim esforço, dedicação de minha parte e de todos aqueles que buscam isso, né? Então eu me considero, diante das infâncias, sobretudo um profissional da educação, um arte educador, eu assim me coloco, né? Apareço dessa forma, assim, um arte educador ou mesmo um educador. Um educador que explora suas múltiplas linguagens, né, Nélio? É uma boniteza ver, acompanhar, né, a tua trajetória como esse arte educador e que explora e que se doa para as crianças e que aprende junto com as crianças nessas diferentes linguagens, né? Seja na linguagem musical, nessa linguagem teatral, né? Então, você tem mergulhado, né, né, profundamente na arte, né, para esse alcance, assim, eu acho que fala de alma para alma com as crianças, né, acho que é desse lugar, não sei se é por aí. Acho que pode ser que, na medida em que eu vou descobrindo essa possibilidade de fluir melhor diante das crianças, com as crianças, ou seja, acessar camadas da linguagem humana que são próprias de uma inteligibilidade daquela faixa etária, porque muda muito, você sabe, se eu estou diante de crianças de 3 anos, é uma conversa, se eu estou com crianças de 11,
é outra conversa, mas acessar essas camadas da linguagem, dos efeitos de linguagem que a gente consegue produzir, né, dependendo do interlocutor que a gente está. Então isso é uma coisa que me encanta, assim, né? E isso tem a ver com teatralidade, tem a ver com musicalidade, mas tem a ver sobretudo com uma disponibilidade de escuta, sabe? Porque cada serzinho ali, né, cada grupo que está ali, requer uma escuta adequada àquelas circunstâncias, de como aquele grupo vem vindo, da história daquela turma, ou daquele indivíduo, né? Então, eu acho que tem um ponto fundamental aí, que é do trabalho do educador, de quem cuida de crianças, de quem educa crianças, convive com crianças, que é uma abertura para uma escuta mais sensível, porque se ficar só no literal, se ficar só nessa superfície mais rasa da comunicação infantil, a gente perde de vista o principal. A criança se comunica com gesto, com corpo, com intenções, às vezes com sorrisos e tal. E descobrir isso é muito potente daí, né? Porque as crianças começam a confiar mais na gente, porque começam a perceber coisas que elas mesmas não conseguem dizer com palavras, né? Uhum. Porque não é cedo para dominar, né, o repertório de palavras vasto que se tem, né, numa língua como a nossa. Então, quando ela percebe que a gente consegue acessar essas intenções, mesmo que ela não tenha dito literalmente o que ela pensava, puxa, aí eles se entregam, né? Eles se entregam, eles confiam, né? Sim. Opa, então é por aí, acho que tem esse lugarzinho sensível, que não tem receita, que tem exercício, e que cada vez que se faz é diferente, porque é uma escuta aberta o tempo todo, né? Não tem uma receita, né? A cada movimento de estar com as crianças, a cada oportunidade de viver, as crianças sejam, né, num contexto individual, né, de você estar brincando com o seu filho, de estar brincando com uma única criança lá no pátio da sua escola ou com um grupo. Cada presença, cada circunstância é uma circunstância, né, que vai exercitando, né, essa nossa sensibilidade e ativando essa nossa escuta para essa leitura, né? É uma leitura de um envoltório, assim, né, da criança, aquilo que o corpo dela diz, aquilo que o olhar dela diz, né? Então é muito bonito te ouvir falar, né, desse lugar das sensibilidades. E eu quero, Nélio, te perguntar, assim, na tua visão, o que o brincar representa hoje para a humanidade? Assim, o que esse fenômeno, né, que as crianças se comunicam, essa linguagem do brincar, né, que as crianças trazem, assim, o que acontece hoje, né? O que ele representa? Como que está isso posto hoje nesse nosso contexto atual, nessa nossa sociedade, nesse contexto político? E qual é essa distância ou essa aproximação desse estado lúdico de ser, assim, quando a gente brinca? Como é que você tem enxergado que a gente tem caminhado, né, em relação ao brincar atualmente? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que o campo da ludicidade e aí do brincar vem se ampliando, assim, as discussões vêm cada vez mais ocupando espaços dentro da educação, sobretudo, mas na psicologia também, na sociologia, né? E então há um interesse maior, né, sobre esse tema. E agora, uma diferença que eu faço, que acho que é importante para a gente também se localizar, quem está nos ouvindo, poder entender do que a gente está falando quando a gente fala do brincar. Eu faço uma diferenciação e pude construir esse conceito junto com a minha orientadora durante o mestrado, doutorado, que uma coisa é a experiência lúdica, que é o fenômeno investigativo da criança diante das coisas e diante dos outros, e dos espaços e de todas as lógicas possíveis de exploração de ambientes e relações, né? Essa experiência lúdica, ela acontece de forma impremeditada,
A partir de uma improvisação, eu vou avançando no mundo, eu vou construindo coisas. Então, eu invento personagens, eu pego um objeto e transformo ele num carrinho, numa casa. Eu parto, muitas vezes, de coisas inesperadas que vão se desdobrando e surgem daí cenários e roteiros na brincadeira muito, assim, incalculáveis, que ninguém poderia prever. Essa experiência impremeditada que a gente vai observando as crianças fazerem desde muito cedo. No início, a exploração de objeto, derruba, junta, vê o barulho, desmonta, monta, esconde, acha, e depois vai se tornando algo mais elaborado. E cenários sofisticados surgem, como, por exemplo, crianças brincando de ser professora, ou crianças brincando de ser um artista, ou, né, elas emulam muito, né, imitam as situações de vida delas no jogo, na brincadeira, na experiência lúdica, e ali surge uma coisa nova. Que não é só imitação, daí, porque é produção o tempo todo de experiências que fortalecem as referências culturais, porque ela está aprendendo e está exercitando aquilo que está vendo acontecer, né? Então, tem um espaço aí para uma certa reprodução de parâmetros culturais, porque a criança vai repetir o que o adulto faz, mas também para inovação, transformação dos, digamos, referenciais morais e tudo mais, porque por isso uma geração é sempre diferente da outra. A gente não pode esperar que os jovens que estão vindo vão ser a cópia do que somos, porque desde muito cedo, na brincadeira, ao experimentar os referenciais adultos, eles transformam isso na experiência. Porque ali, se eu tô com uma boneca no colo, nem é um bebê de verdade, eu tô brincando, é uma casinha de miniatura, então eu começo a construir coisas muito diferentes do que os adultos fazem. E vou descobrindo possibilidades. O lugar da autoria, né? São autores. Autores, perfeito. As crianças têm uma condição original, assim, sabe? De empreender a sua própria história. Então, uma mãe nunca vai ser igual a outra, né? Um pai nunca vai ser igual ao outro, mesmo que eles tenham imitado os seus pais nas brincadeiras. Então, essa é a experiência lúdica. Certo. Né? Que ela está viva e ela independe dos nossos projetos. Claro que, se nós temos espaço na escola, tempo na escola, para que a experiência lúdica floresça, felizes essas crianças e quanto desenvolvimento social, afetivo, emocional vai acontecer se a escola permite que isso aconteça. Mas o que eu quero dizer que independe dos nossos projetos é que isso é um fenômeno que nos antecede e nos ultrapassa. E eu considero isso como uma característica humana, que também está na natureza até certo ponto, que tem a ver com necessidades muito básicas, assim, de enfrentamento do espaço, do tempo e das coisas e dos outros. Então, vai acontecer. Pra gente ser, pra gente estar, a gente brinca. Vive experiências lúdicas. Isso vai acontecer. Agora, se vai acontecer de uma forma bacana, com condições ou não, aí depende de cada contexto, obviamente. E o outro contexto que se refere ao brincar é o contexto da brincadeira planejada, da brincadeira estruturada, que tem um viés pedagógico muitas vezes e que é importantíssimo. E isso é algo daí mais recente na cultura humana, que é esse repositório imenso de brincadeiras tradicionais que a gente vem herdando de geração para geração e que formam uma riqueza, porque desenvolvem habilidades, porque desenvolvem o controle da criança diante de situações de ansiedade. Bom, tem uma série de benefícios que essas brincadeiras nos trazem e que essas brincadeiras chegam para as crianças através das próprias crianças maiores. Só que cada vez menos isso está acontecendo. Na medida em que a criança está ficando na tela, no computador, no celular, na televisão, e também está muito tempo na escola, esse caldo cultural transmitido de uma geração de crianças para outra, ele depende do adulto agora. Sim. Cada vez mais. Então, é papel dos pais e dos profissionais da educação dar conta também disso, que legar às novas gerações esse universo fantástico de brincadeiras mais pedagógicas, no sentido de que elas têm estrutura, elas têm regra, e elas não têm regras à toa, as regras funcionam para ensinar habilidades, e a criança quer justamente testar isso, se ela consegue. Né? E é uma forma de imersão também, e gerar pertencimento social. Quando a criança consegue fazer a brincadeira, participar daquilo, ela também se inclui melhor naquele contexto. Então são duas formas de enxergar o brincar. Certo. Uma livre, da experiência lúdica, que eu acho que é inevitável, que flui de uma pulsão incontrolável, e quando a gente quer controlar, a gente se arrebenta, porque
Isso não tem controle, isso precisa sair. Por que arrebenta? Porque arrebenta a criança ou arrebenta a gente. É o que o professor sociólogo Manuel Sarmento sempre fala. A criança chega na escola e quer entrar pela porta, mas a gente quer que o estudante entre pela porta. E a gente dá boas-vindas ao estudante e esquece da criança. E não deixa a criança entrar, porque a gente quer o estudante. Quem é o estudante? É aquele que se comporta, aquele que escuta, né? Aquele que aprende. A gente só quer esse, que é o estudante, né? E esquece da criança. E o que a criança faz? Ela dá a volta escondida, pula a janela e apronta um monte sem que a gente veja. Ou às vezes, quando a gente viu e descobriu, já é tarde, né? Porque tá um caos, assim, o próprio comportamento da criança e tudo. Então, a gente precisa abrir a porta para o estudante e para a criança junto o tempo todo, e vai ter que lidar com a criança, que é essa criança do fenômeno lúdico da experiência livre, né? E aí o estudante é aquele também que aprende as estruturas, as regras e as brincadeiras tradicionais, por exemplo, requerem também um perfil de estudante, de alguém que se dispõe a ouvir o outro e aprender com o outro, né? Perfeito. E você pensa que essa necessidade de os adultos, né, sejam educadores, sejam os familiares, eles fortalecerem esse lugar de serem os porta-vozes dessas brincadeiras, né, acumuladas, né, ao longo das gerações. Nesse momento que a gente vive, devido a essa realidade, né, das crianças estarem nas telas, né, estarem brincando, tendo as experiências lúdicas cada vez menores. Então, que é necessário a gente fazer esse movimento para que os adultos empreendam isso mais do que nas gerações anteriores. A gente está vivendo uma geração em que os adultos estão precisando mais levantar isso, porque as crianças não estão brincando mais na rua, não estão aprendendo isso com os vizinhos, não estão aprendendo isso com os primos, né? Eu vou pensar na minha geração, eu brinquei muito na rua, né? Então, eu aprendi muitas das brincadeiras que hoje, às vezes, eu levo para a Aurora para a gente brincar juntas. A maior parte delas eu aprendi na rua com outras crianças de outras idades. E hoje, né, no contexto que a gente vive, a Aurora não vai brincar pra rua, né? Ela não tá nesse contato com crianças fora do horário, né, de escola dela. E aí, eu vou me resgatando aí esse repositório e levantando, né? E, às vezes, à medida que eu levanto alguma coisa, ela já conhece, porque também brincou na escola, mas daí de um outro jeito, porque, né, já muda o jeito da brincadeira. Então, a gente vai vendo que acontece essa construção. Mas, não sei, assim, os adultos estão precisando cuidar mais disso atualmente, nessa geração? Sem dúvida, eu acho que é uma urgência, assim. A infância ou as infâncias, as diferentes realidades onde as crianças vivem, carecem hoje em dia e dependem de que o adulto tome frente nesse processo de reabastecer as culturas da infância com conteúdos de qualidade, com conteúdos que perduraram por séculos na realidade das crianças e que estão desaparecendo. 2 grandes impactos a gente assiste, vamos dizer assim, de 80 anos para cá, né? Um que começa assim há cerca de 80, 70 anos para cá, que é a presença de carros a motor nas ruas, caminhões, né? E que inviabilizam aos poucos a presença das crianças no ambiente público, em frente às casas, nas praças, que eram ambientes de convívio das crianças por milênios, né? Não dá para nem dizer séculos, mas milênios, assim. Isso apartou as crianças daquele convívio que era um lugar de transmissão, um lugar de produção de jogos, brincadeiras e também de transmissão. Um segundo impacto está se dando agora, que é, além das crianças não estarem mais nesses ambientes públicos de circulação livre, onde elas encontram outras crianças, elas estão na escola agora, né? E aí o tempo de encontrar outras crianças é 15 minutos, porque os intervalos de pátio estão durando 15 minutos, em algumas escolas 10 minutos só, então não dá tempo de produzir muita coisa, embora elas consigam. Milagre de em 10 minutos elas conseguem fazer com que a tradição, pelo menos aspectos dessa tradição prevaleça, assim, né? Se mantenha. Mas o segundo impacto é o fato de que agora elas não estão
nas ruas, circulando e brincando mais, né, há bastante tempo já, mas agora, mesmo quando elas se encontram nos quintais das casas, nos clubes, nos playgrounds, né, nas festas de aniversário, mesmo quando elas se encontram, elas estão agora ocupadas com jogos eletrônicos, com redes sociais, muitas vezes, né? As crianças um pouquinho maiores, já os pais liberando crianças de 7, 8 anos a ficar mexendo em rede social, o que é um crime, não é criminalizado ainda, mas deveria, né? Na minha opinião, por isso eu já chamo de crime. Um pai que libera o filho para estar numa rede social devia ser penalizado de alguma forma. É absurdo que isso ainda aconteça, e tem países já caminhando para essa criminalização. A gente vê o mundo todo pensando nisso com seriedade, porque o dano é muito grande, né? Isso sem falar de bebês que já estão com o celular na mão, né? E a gente vê isso. São amamentados com o celular. Né? Tomando leite materno e olhando a tela de um celular. Então é grave, né? Então tem esse segundo momento que está acontecendo agora, que retira ainda mais as crianças desse convívio produtivo, saudável, fundamental para o desenvolvimento de habilidades que são elementares ao convívio social, ao convívio com o semelhante. Que você produz ao longo da tua infância as condições necessárias para que você esteja apto a trabalhar numa empresa, a participar de um culto religioso, a praticar um esporte, sabe? A ir a um ambiente que você nunca foi e que você gera uma certa ansiedade, mas você vai, afinal, durante toda a infância, você entrou em eventos diferentes, com grupos de crianças diferentes, e teve que passar por essa situação de não sei bem como funciona aqui dentro, essa brincadeira aqui, mas deixa eu ver, vamos lá. Dá uma chegadinha. Se você não exercita isso na infância, meu amigo, você vai ser um travado durante a vida. Sim. Um travado, você não vai querer conviver, porque você tem medo, você não sabe como é que é. Você não sabe que dá para chegar mesmo não sabendo bem como que é. Porque você não exercitou. Então é fundamental que os adultos, sejam educadores, sejam pais, cuidadores, incentivem as crianças a estarem entre elas realizando atividades, brincadeiras ou improvisadas, livres, que partam do desejo delas, ou guiadas. Muitas vezes é interessante que o adulto proponha brincadeiras guiadas, porque as crianças gostam também. E as brincadeiras estruturadas, com regras, elas têm tudo a ver com o que a criança vai precisar no futuro. Porque dificilmente no futuro ela chega de início num contexto novo de vida ou de trabalho e sai improvisando. Primeiro ela tem que reconhecer as regras. Primeiro ele tem que absorver as regras, se comportar diante dos outros tal como está dado ali, para depois criar sua experiência lúdica na brincadeira regrada. Perfeito. Ou seja, no emprego, no trabalho novo, no projeto novo. Então, o brincar durante a infância, ele mais ou menos é um laboratório da vida social na vida adulta. Se você não passa por essas experiências na infância, a dificuldade depois é muito maior. Eu tenho percebido, Nélio, que quando as crianças estão nesse encontro de quintal da casa ou num playground, e ainda que não estejam com as telas, né, não estejam impedidos, né, da sua experiência pelas telas, eu vejo que cada vez mais os adultos têm tentado exercer um certo controle sobre as crianças, querendo interferir muitas vezes em muitos desentendimentos, evitar conflitos. Então, os adultos, né, claro que na sua melhor das intenções, né, se você está numa praça e vê o seu filho brigando com o outro, né, por conta de um brinquedo que quer dividir, né, e o outro não cede, o ímpeto, né, da mãe e do pai nessa ideia de que está protegendo é chegar lá e interferir de certa maneira, né, tentar resolver. Mas eu fico pensando o quanto que essa entrada do adulto nesse convívio, nessas experiências do coletivo que vão produzindo o seu próprio jeito de acontecer, as regras ali, né, o que pode, o que não pode em algum momento, ou se empresta, não empresta, como que eu vou lidar com isso? Se essa excessiva intervenção do adulto também vai fragilizando, vai fraturando algumas das possibilidades de experiências, né, lúdicas que as crianças vão ter nessa experiência coletiva, né, da coletividade. Então, assim, eu fico pensando que há impactos, né? Há impactos dessa nossa necessidade, talvez, de uma superproteção. E vejo também no movimento das escolas, que às vezes, né, a criança chega com um joelhinho ralado da escola, ou
sei lá, uma batidinha, né, na cabeça. Tô falando de situações, né, não ultrapassando o grau, assim, de gravidade, mas os pais, né, ficam muito tomados, as famílias ficam muito tomadas por aquele acontecimento, pensando, puxa, a escola poderia ter impedido, a professora não deve ter visto, que criança é essa que agrediu meu filho, sabe? Então, nesse lugar, assim, de às vezes até impedir, né, que algumas experiências ali aconteçam, que são essas experiências que vão reverberar pelo resto da existência dessa criança, né? Concordo contigo, essa percepção que você traz de um tempo atual em que o controle é quase que absoluto, né? As crianças têm muito pouca margem de autogestão dos seus conflitos, né? A criança começa a discutir com a outra, a professora já está intervindo, o pai ou a mãe já estão intervindo. Há um receio muito grande na nossa sociedade contemporânea, né, nos dias de hoje, de que a criança sofra, de que a criança fique magoada. A gente tem um cuidado, assim, que por um lado é muito positivo, assim, né? Revela um amor também, tem a ver com isso, mas que talvez a gente pudesse fazer a mesma mediação, o mesmo cuidado, mas alargando um pouco mais o espaço para a criança autogestar o seu comportamento, aprender na lida. A criança aprende muito errando também, né? Porque daí se a gente está acompanhando, porque a gente pode observar, suponha que tem duas crianças discutindo no corredor da escola e a professora avista. A tendência imediata é ela partir para cima, ela separar, ela pede desculpa para ele. O que você falou? Mas se ela, em vez de fazer isso, chega um pouco mais perto, alarga um pouco mais o tempo, escuta o que está acontecendo, e se eles não estiverem de fato se agredindo, porque é óbvio, se houver agressão moral ou física, ela tem que separar na hora. Mas se não tiver uma agressão, deixar acontecer um pouco mais, para ela ter mais elementos para mediar depois, numa conversa com os dois, apontando o que aconteceu. Porque se ela já interrompe, sem saber o que está acontecendo, sem deixar a criança também experimentar um pouco dessa angústia, dessa irritação, expressar sua irritação com o colega, né, ouvir também o que o colega está dizendo para ela, se ela não deixa isso acontecer, nem ela pode fazer uma mediação decente, porque ela não sabe nem o que está acontecendo. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido, assim. Acho que, aliás, eu acho que cuidar é isso. Então precisamos cuidar melhor, porque não estamos cuidando bem, estamos rompendo com aquilo que precisaria acontecer, a gente está entrando antes, a gente está se excedendo porque não cuida de verdade. Cuidar significa assim, engole um pouco, sabe? Opa, deixa, vamos ver o que está acontecendo e vamos perguntar o que aconteceu, vamos conversar para daí fazer uma mediação potente, decente. Nunca a gente teve tanto controle dos atos das crianças, nunca a gente teve tanta vigilância quanto nos dias de hoje. E como se não bastasse, ainda quando acontece alguma coisa, algum desafeto entre uma criança e outra, a gente acha que isso é grave. Nas brincadeiras, eu ouço muito isso. As crianças hoje em dia não sabem mais brincar, ficam discutindo, ficam brigando. O brincar, ele não é uma coisa festiva apenas. O brincar, tampouco é uma coisa que se apresenta ao mundo como um show. Porque às vezes as professoras ensinam brincadeiras que elas gostariam que acontecessem no pátio para a gente filmar. Ou para alguém assistir, como se o brincar fosse uma coreografia, uma dança. O brincar é conflito também. O brincar é a vida acontecendo. Depende de quem está ali e do que se desdobra na experiência. O brincar pode ser extremamente desprazeroso. E a gente tem que lidar com esse desprazer. Aliás, não é o prazer que caracteriza o brincar, essencialmente. Tem muito mais coisas que dá prazer para a criança, imediato, do que brincar. E que não é brincar, como, por exemplo, ficar chapado numa tela de celular, vendo né, o feed subir, ou assistindo um desenho, ou jogando um joguinho. Né? Dá muito mais prazer. Isso não é brincar. Né? Isso é consumo de narrativas produzidas pela indústria do entretenimento, muitas delas são interessantes, às vezes a gente pode até ter um tempo para isso, eu não sou contra que as crianças assistam animações. Agora, o controle está tamanho que a gente vê em creches, CMEs, escolas de educação infantil, a presença do audiovisual, da tela, por horas durante um dia. As educadoras não sabendo mais o que fazer, com grupos cada vez maiores de crianças, condições de espaços reduzidos, e elas vão enfiando, muitas vezes elas próprias vítimas de uma estrutura maior, vão enfiando desenho animado para as crianças.
E as crianças ficam horas dentro do CMEI assistindo. A gente tem visto isso. Claro que isso não é a regra, né? Mas há um crescente nessa direção. Salas de aula cada vez mais abarrotadas de alunos, profissionais, às vezes, chegando sem uma formação adequada. Muitos fazem pedagogia à distância. Eu acho que pode ser uma coisa interessante em determinado momento você ter também acesso à educação à distância, mas perde-se de vista toda uma dimensão de preparação, de estágios, de presença. Sim. Né? De presença, né? Presença, de você poder ser acompanhado por uma professora, de você fazer estágio. Então, muitos profissionais da pedagogia chegando nas creches, nos CMEIs, apenas com uma formação à distância e aí não sabendo o que fazer. E aí, dá-lhe tela para as crianças. É uma realidade. A gente tem que combater isso, tem que conscientizar cada vez mais para que, mesmo essas profissionais que às vezes estão ali no curso à distância, super dedicadas, elas têm um potencial. Muitas vezes não tiveram a oportunidade de fazer um curso presencial. Então não se trata da professora ser a culpada. Nós precisamos criar as condições para que essa gente toda que aderiu à educação e que provavelmente tem vocação, porque, né, às vezes mesmo sem uma formação mais alargada, tem um desejo de estar com as crianças, dar as condições de formação desses profissionais para que eles cada vez mais tenham um repertório, tenham condições de promover dentro da educação infantil uma experiência viva de presença, de troca, de corporalidade, de terra, de planta, de bicho até. Sim. O Samuel de Campinas, ele diz assim: eu sou professor e tenho tentado reaprender a brincar para não transformar tudo em atividade pedagógica. É mais difícil do que parece. Isso é tão familiar, né? Você tem caminhado aí com tantos professores, né? Fazendo falas, conversando com tantos professores. E você percebe essa fala também ressoando por aí, dessa tentativa ou entendimento da necessidade de reaprender a brincar. É possível reaprender a brincar? Claro que é possível. Primeiro porque, provavelmente... Como é o nome dele mesmo? Samuel. O Samuel. Provavelmente, Samuel, na tua infância você brincou. Quase certeza, porque se você é educador hoje, provavelmente você brincou muito, aliás. Mas, claro, a gente passa por todo um amadurecimento a partir da adolescência. A gente, inclusive, na adolescência, nega muito do que viveu na infância, apaga muito. É uma necessidade da fase, assim, de afirmar um novo comportamento e tudo mais. Então, aí a gente começa a trabalhar, a gente endurece, a gente precisa ter um comportamento, uma seriedade e tal, que enrijece corporalmente. Começa com o corpo começa a se comportar de um outro jeito, aquela linguagem toda mais expandida do corpo infantil, ele desaparece para muitas pessoas. Enfim, quando a gente chega numa sala de aula, como é teu caso, diante das crianças, e tem uma demanda imensa de atividades diárias para cumprir, tem um conteúdo obrigatório que precisa ser passado, a última coisa que a gente pensa que vai brincar, né? Mas o brincar não está só naquela experiência no pátio, com as crianças correndo e a gente rindo. O brincar tá na hora que você pega o giz, meu amigo, e vai para o quadro e vai passar uma atividade para eles. Eu não sei que faixa etária ele trabalha, mas quando você vai pedir para as crianças abrirem o livro, e a forma como você vai pedir para elas abrirem o livro já pode ter ludicidade aí. Já pode ter um jogo aí. Fazer uma experiência. Fechem os olhos. Quero ver quem consegue tirar o livro da mala sem abrir os olhos. Já é um desafio. Mas eu vou ficar olhando, quero ver. Começou o jogo, começou a brincadeira. Agora quero ver quem... Nós vamos fazer um teste, porque é o seguinte. Não abre o olho, turma, não abre o olho. Vocês vão tentar abrir o livro na página 28, sem abrir o olho. Olha, é tudo brincadeira, Samuel. É jogo, é comunicação lúdica. E vamos ver quem consegue abrir mais perto da página 28. E se alguém conseguir abrir na página 28, vai ganhar a possibilidade de ler o primeiro parágrafo. Pronto. Tá aí o jogo, tá aí o desafio, tá aí a comunicação lúdica. Claro que para fazer isso, não precisa de um repertório de brincadeiras, precisa de como você falou, um estado lúdico, né, Dani? Como é que a gente entra nesse estado lúdico de improvisação de jogo? Entrando. Se jogando nele. Não tem onde como aprender isso. Claro, se você começa a vivenciar, por exemplo, no teu tempo livre, vou fazer uma aula de dança,
vou fazer uma oficina de teatro, tudo isso vai sendo incorporado. Mas não tem uma receita para isso. Você precisa mergulhar no desafio, você precisa mergulhar, apostar. E isso tem a ver com o medo de errar, a vergonha de se sentir ridículo. E isso você vai ter que ir descortinando e amolecendo dentro de você. Aí sim, você vai se soltando mais. E às vezes vai ficar ridículo mesmo. Vai ficar ridículo. Vai errar, não vai dar certo, como as crianças fazem. Elas vão, não dá certo, elas tentam de novo. Então, não tem outra fórmula, assim. É se jogando nessa experiência de desafio, de buscar um jeito de fazer diferente. Quando uma criança brinca com um copo na mesa, daqui a pouco o copo deixa de ser copo, vira uma outra coisa. Um castelo, uma torre. E a torre, agora que ela está olhando, ela coloca um pauzinho dentro que é o boneco dela que está presa dentro da torre. Começou a aventura, ou seja, ressignificar o sentido original dado das coisas, né? Então é ressignificar o gesto de tirar o livro da mala, ressignificar o gesto de abrir o livro. O tempo todo isso pode estar acontecendo. E claro, a gente não brinca o tempo todo, a gente não tem, às vezes a gente precisa seguir a sequência e vamos agir rápido, né? Mas de vez em quando entrar nesse estado lúdico promove, o que eu sinto quando eu estou com as crianças? Promove um vínculo diferenciado, porque a concentração deles em relação ao que a gente está propondo é muito maior, porque eles sabem que daqui a pouco vem coisa, daqui a pouco vem mais uma. Fica só na espera. Então, muda a relação de ensino-aprendizagem porque gera mais vínculo, mais confiança e interesse da criança em relação ao adulto. E viver esse estado lúdico em casa, né, dos pais que estão nos ouvindo, a gente pode fazer esse mesmo desdobramento no dia a dia da casa, né? Então, fiquei pensando agora na hora de fechar os olhos para abrir o livro, né? Fechar os olhos para chegar até o banheiro para tomar o banho, né? Quem que consegue, né? Fechar os olhos para ir até o banheiro para tomar o banho, né? E assim por diante, né? E eu acho que o adulto, quando experimenta se jogar nesse universo, né, viver esse estado lúdico, ele também vai ficando mais leve, né? Assim, à medida que você foi dando o exemplo, foi falando da experiência, né, de, abre o livro e tal. Sabe quando o meu corpo também parece que já foi, assim, ficando mais leve, de imaginar a situação, de lembrar situações que eu vivi dentro de sala de aula, né? Então, parece que vai dando um incômodo bom, né? E ao mesmo tempo vai dando essa leveza, assim. Então, eu acho que a gente poder entender, né? Eu acho que nesse momento, né, desse lugar da consciência, porque a gente tá falando, né, sobre isso, e viver é outra coisa, né? Você se jogar é outra coisa. Mas as pessoas que estão tendo a oportunidade de escutar sobre isso, né? E parar para pensar um pouquinho de que maneira que dá para empreender coisas diferentes e novas, né? Sim. E brincantes para que essas rotinas, elas desendureçam, né? Não fiquem tão duras, né? Como a gente tem, né, vivido aí os últimos tempos. Eu tenho mais perguntas aqui que eu quero trazer. A Helena de Sobral, ela fez uma pergunta que me chamou a atenção aqui. Ela pergunta assim, Nélio, existe uma estética para brincar? Como que os materiais e os sons participam da experiência? Que interessante. Com certeza o universo do brincar é permeado por diferentes estéticas, né? A gente vê claramente no universo da tradição oral, que é o que eu mais me dedico hoje em dia na formação de professores, é trazer repertório de tradição oral, essa oralidade das culturas da infância, que são literárias, assim, esses conteúdos literários, musicais, né? A gente percebe toda uma estética, assim, né? Que perpassa os tempos. Por que uma estética? Porque são estruturas literárias que trabalham com, por exemplo, figuras de linguagem, trazendo a natureza, por um lado, no caso das quadrinhas e de algumas parlendas, a imagem de algo natural e aí um sentimento humano caracterizando, ou um humor em cima daquilo, por exemplo, em cima daquele morro. Ninguém viu o que eu vi hoje em cima daquele morro. Uma volta de linguiça correndo atrás de um cachorro. Né? Essa linguagem da natureza aparecendo ali e, ao mesmo tempo, uma inversão da lógica, ou seja, não é o cachorro correndo atrás da linguiça, é a linguiça correndo atrás do cachorro, bem para criança, assim, uma quadrinha
super divertida. Então, aí você vai ver, por exemplo, as melodias e os ritmos dessas cantigas tradicionais, eles estão muito bem circunscritos dentro de uma estética popular. Depende da região daí, né? Mas os ritmos e as melodias dialogam com a musicalidade local. Uhum. Cantigas infantis gaúchas têm uma pegada, assim, de bugio, de vaneira, às vezes de chamarrita. Cantigas tradicionais do Nordeste tem uma coisa cirandeira, das cirandas praieiras do Nordeste, mas também um pouco desse universo, traz um pouco do aboio e do repente, em algumas, você vê alguns ritmos que remetem a uma estética popular das tradições da música e da dança, inclusive, popular. Então, com certeza, o brincar, ele é permeado por estéticas. E quando a gente vai ver as brincadeiras mais contemporâneas, aí a gente está falando da produção industrial de brinquedos, de jogos, de aparatos para brincar, uma casinha, uma casona, um fogãozinho, ou mesmo um jogo eletrônico, aí você vê a estética da vez, da moda, né? Do que está em diálogo com tendências dos adultos, inclusive, porque são os adultos que compram. E aí o adulto vê na vitrine, vê na prateleira da loja, uau, que coisa mais linda, porque está dialogando com uma visão estética, uma preferência estética do adulto. Eu sou muito desanimado com essas produções da moda, dos brinquedos. Eu acho muito brega tudo. Eu entro nas lojas de brinquedos e falo, nossa. Porque eu sei que daqui 4 anos já cai tudo aquilo e já vem outra coisa, porque é essa coisa do consumo. As pessoas dopadas por referências do o que vai me empoderar, o que vai me colocar diante dos outros que eu convivo, no meu meio social, como alguém que é tchan. Alguém que é chique. Então, qual é a roupa que eu vou usar? Ou melhor, qual é a boneca que eu vou dar para minha filha? Sim. Qual é o fogãozinho, o jogo que eu vou dar para minha filha? Para que, diante dos outros, essa estética brilhe, porque está dialogando agora com o momento, né? Sim. Então, isso tudo para mim, assim, é muito pobre, sabe? Muito pobre. Eu sei que cumpre com funções sociais, de integração dos grupos sociais e tal, mas é uma pena, porque limita muito o comportamento da criança, assim, sabe? Quando ela vai só sendo guiada por parâmetros que são circunstanciais da indústria, perde de vista inovações, às vezes, porque nada contra ser moderno, contra ser contemporâneo, mas desde que seja novo, não a repetição do mesmo, só que agora cor-de-rosa, ou agora verde escuro, porque ficou na moda, sabe? Então as estéticas realmente são ingredientes, são intrínsecas às brincadeiras, aos brinquedos, aos jogos e tudo mais. A gente falou tanto de brincadeira aqui, né? De brincar, de experiências lúdicas, né? De viver esse estado lúdico. E a gente não tinha até então tocado na palavra brinquedo, né? Então, acho que isso é importante a gente pensar, né? Sobre isso. E até vou fazer uma ponte com a pergunta da Cristina de Joinville, porque ela tá contando aqui que quando ela começou a observar a filha brincando em silêncio, com folhas no quintal, ela percebeu que o mundo dela era muito mais rico do que qualquer brinquedo comprado. Né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso que a gente tá conversando agora, né? Que a gente tá falando de brincar, de uma experiência, de uma vida acontecendo, sem necessariamente ela estar dependendo, né, de uma ferramenta, né, de algum objeto para que essa brincadeira, de fato, né, aconteça. E aí, nessa sociedade, né, que nós vivemos, que tem essa base, né, do consumo forte, essa necessidade dos pertencimentos aí, como você está dizendo, a gente tem se perdido, né, nessa compra dos brinquedos, assim. A gente, dúvida. Cada vez mais eu tenho entrado em casas, né, de amigos, da minha própria casa, né, tô dizendo até da minha própria casa, né, a gente vive perdido, assim, em meio de objetos, assim, eu fico pensando como é que as crianças se encontram com elas, no meio de tantos parafernálias, muitas vezes, assim. Esse excesso de pertences inviabiliza aquilo que é tão bonito, né? Quando a criança encontra um objeto e aquilo dura anos, aquele objeto de afeto, aquele pode ser um brinquedo, pode ser, às vezes, uma roupa, que tem um lugar especial, mas quando a gente vai disponibilizando para a criança muita coisa, ela vai cada vez pulando de um para o outro, né?
se encantando por minutos com uma coisa nova que chega e já passou o encantamento, daqui a pouco já está com outra, que é a linguagem do mundo atual, assim, né? A gente na rede social hoje fazendo isso, né? Não consegue parar numa coisa para consumir um conteúdo, assim. Se você pegar hoje o que é a rede social, se gravar um vídeo de 4 minutos e colocar no Instagram, esqueça. Ele vai bloquear teu vídeo, porque ele sabe que o que vai segurar as pessoas são vídeos de 1 minuto. 50 segundos, e olha lá, porque ninguém mais quer ficar nessa. Sim. Ele sabe, não, ele mesmo produziu isso, né? Porque do ponto de vista da lógica comercial da rede social, é muito melhor que as pessoas fiquem pulando de um para o outro, você vai enfiando propaganda mais rapidamente. Ficar 10 minutos vendo um vídeo sem consumir uma propaganda, né? Nossa, por consumir tantos, né, em 10 minutos. Então, as próprias redes estão ajudando a produzir isso, mas elas não são as únicas culpadas. Isso é um fenômeno maior, as redes só se encaixam nisso, né? E é uma pena do ponto de vista da criança. O brinquedo, ele já oferece uma proposta, um direcionamento, o brinquedo pronto, né? Ou uma narrativa, ou uma persona, quando é um boneco, que está ligado a às vezes, um personagem conhecido ali, aquele boneco é um personagem de desenho animado, então a narrativa já está construída previamente. Claro que a criança vai explorar aquilo e desdobrar em muita coisa, mas isso é muito diferente de pegar um galho que caiu de uma árvore e a partir do galho criar uma narrativa. Cara, é uma outra volta que você dá. É incrível quando a criança constrói a brincadeira a partir de materiais da natureza, né, que ela encontrou, ou mesmo de objetos que são, às vezes, da casa, utensílios domésticos, né, e cria coisas em cima disso, porque o esforço que ela tem que fazer para construir a história é muito maior. Ela parte do desejo dela. Não tem nada dito ali. Claro, eu acho que as duas coisas podem conviver. É muito bom também você ter um boneco que tem uma história e você vai interagir com aquela história daquele boneco e criar coisas em cima. As duas coisas têm que conviver. O problema é que a gente eliminou o outro, o principal, o melhor, que é brincar a partir do nada. Do nada? Brincar a partir do tudo. Do tudo, né? Do tudo, porque é tudo, tá tudo aberto. Não tem nada fechado. O personagem fecha um pouco. E os galhos, as folhas, as pedrinhas, é o tudo que tá ali. Porque tá tudo em aberto. Você entende? Então parece que não é nada, né? Mas é tudo. É tudo. Então é uma pena que a gente tenha eliminado essa possibilidade. Em muitos contextos isso não acontece mais. As crianças não têm contato com a terra, não têm contato com árvores, com galhos, com folhas, com pedras, com água, né? E estão só num objeto industrial, no plástico especialmente, né? Dá para dizer, até isso dá para dizer, no plástico, em contato com plástico. É uma pena porque tem uma história que aconteceu comigo que me marcou muito. O Jorge, meu filho, estava com 1 ano de idade e, né, fazendo aniversário, e eu fui numa loja de brinquedos para comprar um brinquedo de 1 ano de idade, um brinquedo legal, educativo, assim, já não era plástico, era madeira, guizos e elástico. Era um globo apropriado para crianças de 1 ano. E eu falei, agora, poxa, o cara da educação, eu tenho que acertar esse brinquedo de 1 ano, eu quero comprar uma coisa que ele vai interagir muito e tal. E aí era um globo assim, né? Dentro de uma caixa de papelão. Daí cheguei em casa, botei ele em cima do fogão a lenha, que tinha na cozinha, assim, desligado, obviamente, o fogão era verão, ele faz aniversário no final de novembro. E ele sentou em cima, eu nunca me esqueço, eu e minha esposa ali, aí eu cheguei com a caixona, assim, do lado, botei na chapa do fogão, assim, e comecei a abrir com ele. Nossa, o que será que tem aqui, Jorge? Você vai adorar, vamos ver o que tem aqui dentro. Né, tiramos aquele papel, aí ele abriu a caixa, assim, aí eu tirei o globo, assim, uau, filho, o que é isso? Aí trouxe o globo, assim, pra ele olhar, ele olhou o globo, ele bateu, ele virou a cabeça pra caixa. E daí começou a mexer na caixa. Jorge, aqui, ó, Jorge, olha o globo, Jorge, que lindo, ó, o barulho do guizo. E aquela caixa maravilhosa, com um buraco escuro. E ele começou a mexer na caixa e eu fui me frustrando. Eu falei, Jorge, aqui o globo, cara, vamos brincar. Já botei o globo na frente da caixa, assim, ele já tirou o globo. Eu falei, queria brincar com a caixa. E não teve jeito. Ficou encantado com a caixa e deixou o globo super, assim, pensado pedagogicamente, com coisas para enfiar a mão, assim, sabe? Não, ele queria a caixa, porque a caixa você abre e descobre algo dentro, você pode se esconder lá dentro, você pode botar alguma coisa lá, você pode tirar. Tudo, você pode tudo, né? Rasgar, você pega e ela é leve, ela, né?
Então, foi uma lição. Já no começo da trajetória de pai, ele estava com 1 ano de idade, assim, cara, acorda, porque tem muito mais aí, sabe? Não é... A caixa interage mais, sabe? A caixa é o tudo, a caixa está em aberto. A caixa não direciona. Porque o globo, para dar certo, tem que fazer daquele jeito. Né? Então, claro, o globo também é importante, é legal que a gente tenha brinquedos, né? Não é um ou outro, né? Exatamente, são coisas que podem conviver, mas a caixa é imbatível. O Gustavo de São Paulo, ele tá contando que o filho chamou para brincar de casinha. E ele levou a sério como nunca antes, sem julgamentos. E aí, pela primeira vez, ele conta que o filho contou seus medos sem usar as palavras, que foi uma conversa inteira só com os objetos do brincar. Olha a beleza disso, de poder sentir, né, acho que é o estado de presença, né, de você poder estar presente junto com uma criança a ponto de dar sentidos para algo que a gente olhando rapidamente não conseguiria atribuir sentido, né? O que essa cena representa para você, né? Isso para mim, assim, como é o nome dele mesmo? É o Gustavo. Gustavo. O que eu poderia dizer para todo pai, para toda mãe que está nos ouvindo aqui, quer conhecer o seu filho a partir do âmago, a partir da essência, daquilo que às vezes não pode ser traduzido em palavras, porque a criança nem tem repertório de palavras ainda, quer conhecer seu filho, faz o que o Gustavo fez. Aceita o convite, vai para a brincadeira e faz acontecer. Uma brincadeira sem muita fala, uma brincadeira sem ficar orientando a criança sobre o que fazer, o que é certo ou errado. Deixar a criança te orientar, vai aparecer tanta coisa. Você vai descobrir tanto sobre o seu filho, porque, como o Gustavo falou, os medos, os anseios aparecem na ação. A criança não traduz em palavras muitas vezes. Você começa a conhecer a persona verdadeira, aquilo que de fato ele é. O que está pegando pro meu filho hoje em dia? Como é que eu faço para saber isso? Eu tenho que esperar ele chorar toda vez para daí chegar lá? Não, eu posso ter um diálogo, né? De igual para igual, assim. Só que esse diálogo não vai ser assim. E aí, filho, me fala, como é que você está se sentindo aí no fundo do seu coração? Não existe isso com criança. Com criança é a gente fazer coisas junto. É observar o que está acontecendo, as escolhas que ela faz, aquilo que incomoda. E transparece a partir da troca lúdica, da experiência, do diálogo, que é experimental, não é um diálogo falado, transparece aquilo que tem de mais essencial no sujeito, que é o desejo. Qual que é o desejo? O que ele quer, o que ele gosta, quem é ele, de fato. Então, o Gustavo, com certeza, trouxe isso porque foi muito significativo para ele, mas podemos saber, nós todos, pais, mães, que esse é o caminho para a descoberta profunda de quem são os nossos filhos. Especialmente nesse movimento que a gente vive, né, Nélio, de nomear, rotular algumas angústias aí das crianças, né, angústias às vezes naturais de um amadurecimento, angústias que vão aparecendo e não sendo escutadas, e aí que são nomeadas, são rotuladas, e aí a criança, né, é culpabilizada de algo que não está sendo ouvido, não está sendo escutado, né? Olha essa coisa maluca que a gente vive, né, de excessos de diagnósticos nas crianças e, né, desde tão pequenas já tem transtorno tal e disfunção de tal e aí a gente não está conseguindo escutar essas angústias e essas angústias vão para outros lugares, né? Certo. Elas vão para outros lugares no corpo da criança, né? E aí a gente acaba nomeando, né? Rotulando e eu acho que quando a gente consegue se aproximar a tal ponto da criança e conhecer quem eles são, né? Essa persona, quem é o meu filho, quem é essa criança que está na minha frente, né? A gente pode lutar contra essa corrente. Pois é. Esse é um tema muito atual e também emergente, urgente. A quantidade de diagnósticos feitos às pressas para aliviar, para dar respostas àquilo que nem sempre precisa ter uma resposta fechada, porque está em processo, precisa ser abordado como algo que está fluindo, que está sendo construído, inclusive. E que precisa de tempo.
Então, boa parte, a gente sabe disso, boa parte desses transtornos, dessas disfunções que ganham nomes hoje muito assim, com a cara da ciência, sabe? Que pô, ainda bem que a ciência resolveu para mim isso. Boa parte, não tudo, obviamente, claro, Dani, mas claro, boa parte tem a ver com a impossibilidade da criança estabelecer diálogos verdadeiros com os pares, as crianças que estão em volta, e com os adultos. A dificuldade de pais e mães de conversar de forma aberta com a criança desde bebê. Mas como é que conversa com o bebê? Acabamos de falar aqui. Vamos na direção do bebê, vamos fazendo o que o bebê está fazendo, vamos abrindo espaço para um diálogo corporal, físico, do toque, né? Também da voz, da fala também, né? Então, a gente não está ouvindo de verdade o que essas crianças estão dizendo, seja através dos seus gestos, seja através da fala. A gente não está ouvindo. Aí a criança chega na escola, e na escola tem 25 coleguinhas. A professora não vai ouvir ela. Não tem como ela ouvir. É difícil mesmo. Quando a professora é muito experta, ela percebe e começa a trazer. E começa a transformar aquela disfunção e aquele transtorno, aos poucos, em algo que faz parte do processo e que venha e seja bem-vindo. Vamos, junto com a turma agora, com o que temos, com essas suas características, criar um contexto muito, muito receptivo ao que você traz. Você vem e é bem-vindo. É muito difícil esse diálogo, Dani, em sala de aula, porque para as professoras é difícil essa escuta. Elas têm que dar conta de 30 vezes dentro de sala de aula. Então, o que ela faz? Ela arruma uma estratégia para não ouvir aquele, porque ouvir aquele significa também deixar os outros que são problemáticos também, que têm os seus problemas. Então, a criança não é ouvida em casa por pai e mãe que não tem tempo, que não tem abertura para ouvir uma criança que não fala, muitas vezes porque ela é pequenininha ainda. Ela não é ouvida na escola, porque a escola não tem condições de ouvir. E aí, então, ela é encaminhada finalmente para aquele que vai ouvir ela, o psiquiatra. E ela chega e ela tem 25 minutos de consulta. E, de novo, ela não é ouvida. Porque ninguém ouve uma criança em 25 minutos. 25, 30 minutos, ela sai com um diagnóstico. E do diagnóstico para a farmácia. E chega na farmácia, ela não é ouvida de novo. E chega em casa e toma o remédio. E agora vamos ver o que vai dar, porque vai melhorar, porque, né? E aí, com o remédio, é que ela nunca mais vai ser ouvida de vez, porque o remédio vai fazer assim, ó. Tudo que ela podia dizer daquele jeito todo disfuncional, já não pode mais dizer, porque o remédio segura até aquilo. Aquilo que era a única coisa que ela tinha para dizer. Agora o remédio não deixa mais dizer. Claro que eu não sou contra, por favor, não sou contra o uso de medicações em casos que a medicação é ali o aliado para que daí a criança se organize minimamente para a conversa acontecer. Então a medicação é importantíssima, não sou contra a psiquiatria nesse sentido. Mas é preciso ter escuta. Esse negócio de sair depois de 30 minutos com um diagnóstico e ir para a farmácia para comprar remédio, e aí chegar para a família e dizer assim, pronto, agora entendemos o que está acontecendo. É que ele era autista. Então é por isso que a gente não está dando conta, e por isso que está acontecendo. É porque ele é autista, né? E Deus quis assim e assim será. Não, tem um processo aí. Ele pode ser autista, sim, mas tem um processo acontecendo. A gente precisa construir algo aí. A gente precisa dar ouvidos, a gente precisa trabalhar isso. Não muda nada o diagnóstico. Quer dizer, na medida em que o diagnóstico é assertivo, é claro que você começa a atuar de outra forma. Mas não muda no sentido de que nós precisamos continuar ouvindo, continuar dando espaço e crescendo junto. Todo mundo cresce junto quando tem um autista em sala de aula. Todo mundo vive o autismo junto. Todas as crianças que estão ali participam dessas condições todas. E por isso o medo de remédio, porque o remédio faz com que a gente consiga apartar um pouco mais. Porque acalma e aí pronto. Acha que resolveu. Então acho que tem que ter cuidado, obviamente, sem criminalizar a medicação, e acho que ela é bem-vinda em muitas situações, mas temos que tomar cuidado com esse excesso de diagnóstico e medicação que estão dopando as crianças que poderiam estar sem remédio e mesmo assim construindo uma nova condição. Perfeito. E eu pensei aqui que uma possibilidade para quem está nos ouvindo aí, sejam os educadores ou sejam as famílias, de
usar como remédio aí para essas relações, né, com as crianças, são aquilo que você tem trazido brilhantemente nos seus processos de formação com os professores e aquilo que a gente consegue te acompanhar nas redes sociais. Daqui a pouco eu quero que você conte para as pessoas também como te encontrar. Mas essas tradições orais, né? Esse cantar, as parlendas, as cantigas, isso também pode ser usado como remédio, né? No dia a dia para a gente transformar, né? Às vezes uma coisa que tá posta, que tá tão dura no dia a dia, aquele comportamento que nos tira do sério, aquela questão que é pesada, dá pra gente trazer outros modos também de lidar, né? Com as coisas, que não seja só esse caminho, né? De buscar esse diagnóstico, né? Como é que você enxerga a possibilidade, aí vou inventar uma coisa nova, né? A possibilidade disso como remédio aí pras crianças, né? É interessante, eu acho que sim, a tradição oral infantil e essa ludicidade construída através da oralidade, porque não é uma ludicidade física, não é brinquedo, ela é memorizável, são textos e regras e coreografias que são memorizadas e repassadas, né? Por isso é da oralidade, né? Tem uma dimensão curativa nisso. Me parece que elas não estão à toa presentes em todas as sociedades, presentes em todos os tempos. A gente estudando diferentes histórias de períodos, Idade Média, Antiguidade, e também contextos de culturas muito, muito diferentes, a gente vai ver que essas estruturas estão presentes em todo lugar. Elas cumprem com uma função também, que é a função de socializar, e tem uma dimensão curativa nisso, porque é através também desse afeto contido nessas expressões que a gente vai criando vínculos e fortalecendo o relacionamento, gerando confiança, bem-estar. Então tem uma dimensão curativa. Eu sempre recito, nas palestras que dou, eu recito trechinhos de poesias e textos. Tem um texto que eu escrevi que diz assim: parlendas e cantorias são como chás, florais, massagens, escaldapés, óleos essenciais, são dicas tradicionais de um tempo que não se esgota, rios de afetividade onde o bem-estar desemboca. Essa dimensão curativa, porque eu canto uma canção que eu aprendi na minha infância, eu aciono dentro de mim a memória afetiva daquela circunstância. Sim. O afeto renasce em mim. Quando eu canto, a criança sente aquilo. Então eu digo sempre, as brincadeiras cantadas, as cantigas infantis e as parlendas são veículos condutores de afeto. É um afeto milenar que vem sendo transmitido, cultivado de geração a geração. Por que cultivado? Ele não é só transmitido no sentido que ele vai passando. Ele precisa a cada vez ser reconstruído a partir de uma memória pré-existente, afetiva, né? Então é muito bonito, tem essa dimensão curativa e que funciona porque dinamiza a relação, e outra, coloca a criança diante de desafios que desenvolvem, dos mais pequenininhos, os bebês, aos maiores, né? Esses jogos, essas brincadeiras têm essa condição de desenvolver habilidades, né? Diante dos outros sempre. Então o desafio de, será que eu consigo para eles me chamarem de novo? Será que se eu fizer junto com a mamãe, ela vai fazer de novo? Né? De novo. Quer ficar tentando. Então tem muitos exemplos assim de brincadeiras que funcionam. Quando você pega assim, Dani, a mão de um bebê e você esconde aqui embaixo dos dedos o polegar, ou o famoso mata-piolhos, né? Para quem não sabe, Minguinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho, né? Tem aquela parlenda, cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu, miau, miau, miau. Mas não é essa que eu lembrei de outra. Que é assim, quando você esconde o polegar aqui dentro e diz para a criança, ué, cadê o comilão? Você provoca a imaginação da criança a pensar que comilão? Quem que é o comilão? O comilão tá escondido. Peraí, deixa eu ver. Esse foi cortar lenha. Ou seja, não é o comilão. Né? Esse ajudou. Esse encontrou um ovo. E esse fritou.
Ah, e esse comeu tudinho. Olha que gordinho ele ficou. Tem tanta coisa acontecendo aqui. Parece que é muito pouco, né? Para um bebê isso aqui é mágico. Assim, apareceu o comilão. Quer dizer que tem coisas que não estão ao alcance da vista que existem. Essa é uma condição primária da experiência humana, né? De você poder prever que algo que não está aqui pode chegar. Ou que algo que não está aqui está em outro lugar. É um salto. Sim, o bebê, ele não nasce com isso, tanto que ele se desespera toda vez que a mãe se afasta. E não precisa nem viajar para outro país. É só sair do quarto para a cozinha que ele se desespera. Então, é um exercício de pensar que tem algo que está em outro lugar e que pode aparecer. E outra, tem uma estrutura narrativa aqui com personagens que vai fazendo a criança entender que as coisas vão acontecendo aos poucos, que é preciso esperar para chegar até lá no final, para ganhar com a ciguinha e tal. Então é isso que você falou, é um exercício e tem uma dimensão de cura nisso, porque você coloca a criança num lugar de desenvolvimento, assim, de habilidades mesmo, cognitivas e também motoras, porque daqui a pouco ela está fazendo sozinha isso aqui. É dificílimo para a criança pequena fazer isso aqui. Mas é uma habilidade motora que ela vai desenvolvendo, então é cognitivo, é emocional e é físico. Nélio, a gente está caminhando aqui para o final, tá uma delícia essa conversa, mas eu vou ainda provocar mais uma prosinha rápida aqui, na verdade, talvez um incentivo aí para as famílias que a gente está se aproximando do período de férias, né? Então, as escolas já estão aí encerrando seu primeiro semestre, né, letivo, e aí vai vir um período de férias para as famílias. O que você pode aí dizer para as famílias aí para aproveitarem, talvez, de um jeito diferente, que até o momento não tenham aproveitado, assim, essas férias, né, com uma outra intencionalidade, não digo nenhuma intencionalidade no sentido de controle do que vai acontecer nessas férias, mas de se dispor de um outro jeito para encontrar essas crianças, porque às vezes a gente chega nas férias já pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças, né, porque acumula o trabalho junto, nem sempre os pais pegam as férias junto com as crianças, né, e aí se torna um peso aí quase, né, que as férias escolares, né, nesse contexto que a gente tá. E se puder fazer uma fala, dar algumas dicas, relembrar talvez aí até alguma cantiga, uma parlenda para ativar esses pais também para olharem aí para suas infâncias e ter aí um período de férias diferente, talvez. Legal, olha, eu entendo, assim, né, como pai, e tendo essa experiência agora, os meus filhos estão grandes, assim, né, mas chega o período de férias, e quando coincide do pai e a mãe tirar férias com os filhos, muitas vezes os pais querem colocar em colônia de férias, para eles poderem fazer as coisas deles, descansarem, ou vão às vezes até para quem tem condição, né, vai até para um hotel onde tem atividade recreativa para crianças, para poder ficar livre das crianças, né, e então assim, eu diria que é preciso equilibrar as coisas. Eu super compreendo que é necessário também que os pais sejam, eles vivendo juntos ou separados, tenham o seu tempo também, as suas férias, assim, inclusive dos filhos, ter momentos em que você possa ser fundamental. Mas não deixe escapar essa oportunidade de viver experiências nas férias com as crianças um pouco mais alongadas, que não são possíveis de viverem no dia a dia, na correria, né? Acorda cedo, já troca a criança, já dá de comer, e depois quando encontra é banho, é tarefa. Você não tem tempo para desenvolver algo que seja assim lúdico e que seja uma construção mais livre, de brincar com a criança, de ouvir a criança e tal. O mundo de hoje é muito cruel com a gente, porque o tempo é raro, assim, né? A gente tem um cronograma muito fechado, é lamentável, tomara que a gente possa mudar isso um dia, pelo bem de todos, mas enfim, é o que temos hoje. Então, viver essas experiências mais alongadas, porque as crianças estão de férias, acho que é fundamental nesse período, porque elas têm mais tempo, de fato, mais tempo livre, né? Tempo que não estão sendo orientadas por uma professora o dia inteiro, ou em casa pelos pais, então elas têm essa condição, e acho que vale a pena porque é um aprendizado para o pai, para a mãe. Aprende-se também a ser mãe e ser pai, entendendo melhor o que as crianças gostam de fazer, sabe? O que as crianças gostariam que nós fizéssemos com ela, sabe? Esse é um lado, é uma parte da história que está ficando de lado. O que meu filho gostaria que eu fizesse com ela? Com ele, né? O que minha filha gostaria que eu fizesse com ela? Pergunte-se, tente respostas para essa pergunta. O que os meus filhos querem que eu faça por eles, com eles? E eu vou fazer.
por um pequeno tempo, nem que seja, sabe? Não é nem eles querem ir pra praia, agora não dá pra ir pra praia, não. Às vezes, eu tô falando assim, é 40 minutos de dedicação, é 30 minutos, sabe? Ou às vezes é um sábado, o dia inteiro, pra tirar pra eles, assim, sabe? Às vezes, porque muitos pais, a maioria até não tira férias junto com os filhos, né? A maioria da população. Então, é criar situações no domingo, às vezes, sabe? No domingo eu vou acordar um pouco antes, eu vou resolver as coisas que tem que resolver, e vou até a hora do almoço com ele. Vou ver o que ele quer fazer. E você deixa ele vamos levar. lá. Perfeito. Sem expectativa, porque se você põe uma expectativa, eu quero ver se eu convenço ele aí lá no Parque Barigui. Daí ele não quer ir pro Parque Barigui? Pronto. Mas ele só quer ficar jogando videogame. Vai jogar videogame com ele. Começa assim. Você quer tirar teu filho do videogame? Comece jogando videogame. Olha, não tem outro caminho. Mas ele tá viciado no videogame, daí eu vou jogar com ele. Não, você vai jogar com ele. Conheça um jogo, pelo menos. Dialogue a partir desse jogo. E aí você fez o que ele gostaria, e aí ele vai fazer o que você gostaria. Vão ter acordos, negociações que vão... Porque é muito traumático arrancar uma criança, sabe, apartar ela de uma coisa que ela tá ali dependente e que gosta muito de fazer. Então tem que ter um jogo de cintura e tal. Claro que às vezes a gente tem que realmente dar dura. Eu fiz isso. Em determinado momento, fiz isso com o meu filho, depois com a minha filha, inclusive, com essa coisa do videogame. Foi duro, assim. Mas antes, períodos de negociação, vai e volta e tal, até que a gente teve que tomar uma decisão de proibir por um tempo, porque estava entrando num negócio de vício. Proibimos e foi muito bom. Muito bom, eles nos agradecem. Olha que legal, eles nos agradecem. E saiba que seu filho vai te agradecer se você fizer isso. Enfim, a dica que eu dou, então, é que você, do ponto de vista aí das brincadeiras estruturadas, adquira um repertório básico de brincadeiras que são, ao meu ver, a porta de entrada dos adultos nas culturas da infância, que são as brincadeiras feitas com as mãos. Porque não precisa de brinquedo. Então, por exemplo, com os pequenos a gente faz as mais simples. Até fiz uma aqui, né? Agora. Com os maiores, a gente já vai para os jogos de mãos mais elaborados. Você vai encontrar isso na internet, você clica lá, jogo de mão, vai aparecer um monte de vídeo. Eu mesmo, junto com a minha filha, gravei muitos desses vídeos no canal Parabolé, no meu Instagram aparece, mas isso não importa, você vai encontrar isso, se é que você já não conhece e não brincou na infância. Porque, Dani, vamos dar um exemplo aqui. Começa com o jogo mais básico, que é esse aqui, Dani, de fazer, a gente tá meio longe Deus, aqui. assim, né? Soco, soco, bate, bate, soco, soco e vira, vira, e soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Você tá vendo? Isso aqui é o mais básico, né? Crianças a partir de 2 anos e meio já conseguem fazer, 3 aninhos já conseguem fazer esse jogo aqui, né? Tem que exercitar com paciência. Aí você vai partindo para os jogos mais elaborados, né? Que vão, por exemplo, coloca um jogo assim, de inversão aqui, Esse também é bem simples, Dona Maricota gosta de pipoca, vive na fazenda 24 horas, mexe, aí eu dou um pulo pra cima e abro um pouco a perna, remexe, mexe, remexe, então minha perna ficou um pouco aberta, agora aqui não dá porque eu tô sentado, e agora eu vou ter que fazer de novo com a perna aberta. Dona Maricota gosta de pipoca e vive na fazenda 24 horas. E mexe, abrir mais a perna. Remexe, vai ficando mais difícil porque a perna vai abrindo. Daqui a pouco a minha perna vai estar tão aberta que eu posso cair. As crianças adoram isso. Ver o pai, a mãe caindo, ou ela cai, né? Escorrega a perna. Mas a gente tem que continuar até não aguentar mais abrir a perna. É um jogo muito bacana, assim, que acho que vale a pena colocar. E aí tem aqueles mais elaborados para as crianças maiores que tem essa batida aqui, né? Que daí você vai fazendo várias coreografias, né? E várias cantigas, assim, né? Então, por exemplo, você canta salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. Ai, já errei aqui no começo. De novo, vamos lá. Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. Bem, quando sai para mais rápido já erra, né? No final você faz fogão e fica batendo bem rápido aqui. Então tem jogos de mãos, eu sempre digo, são assim uma boa entrada no universo das culturas da infância, as crianças adoram e dinamiza o dia a dia. Veja, você tá com a criança, ela chegou na cozinha de casa, você fala assim, rapidinho, salada, saladinha. Eu tô fazendo uma salada, saladinha aqui. Vai, salada, saladinha, bem temperadinha. Já faz a brincadeira ali. Dani, 50 segundos.
sabe? Um pai e uma mãe não pode se dedicar 50 segundos assim para brincar um pouquinho? Brinca. Então, ter esse repertório é fundamental. Eu deixo essa dica para essas férias, para que vocês pesquisem, né, ou relembrem da sua própria infância e façam essa proposta para as crianças durante as férias. Legal, Nélio. Aproveita que você está falando com o pessoal aí e conta para eles onde eles podem te encontrar, como é que eles podem aproveitar também tanta riqueza que você tem produzido, né? E de que maneira que eles podem chegar até você. Legal. Eu tô nas redes sociais. Se você digitar Nélio Sprea ou Nélio Velho, você me encontra tanto no Instagram quanto no TikTok. E no canal Parabolé, o canal que eu coordeno há 10 anos, que tem um acervo de brincadeiras tradicionais, contos, fábulas, brincadeiras cantadas, repertório musical também, né, para a infância, muito rico. Assim, é um dos maiores acervos, Dani, hoje do Brasil, acervos em vídeo. Um dos maiores acervos de brincadeiras tradicionais do Brasil é o canal Parabolé. Assim, é impressionante a quantidade de brincadeiras tradicionais de várias categorias e modalidades que a gente está conseguindo disponibilizar ali em vídeos de muita qualidade, que inclusive podem fazer parte de um processo assim, de apreciação estética. Alguns são quase cinema, assim, sabe? Tão bonitos que são os vídeos, porque sempre com um diretor de fotografia maravilhoso, que é o Lucas Rachinski, que é o nosso... sempre tá com a gente. Então tem uma série maravilhosa dentro do canal, que é uma playlist ali, que se chama Série Aue. Tem diferentes episódios, cada um com uma brincadeira diferente. 2 minutinhos cada vídeo, né? Então a gente faz sempre também uma coisa rápida, assim, para a criança não ficar ali assistindo, né? Eu costumo dizer assim que o canal Parabolé no YouTube, ele é um canal interessante se os pais quiserem sugerir para as crianças, porque a criança assiste um vídeo só. Porque ela assiste e já vai brincar, porque ela vê a brincadeira e já vai brincar. E já vai brincar. Então é um canal para tirar as crianças do YouTube, né? Legal, Nélio. Que presente ter você aqui com a gente hoje, Nélio. Obrigada por essa conversa, por essa delicadeza de fala, por essa generosidade, né? Em também transmitir, né? Teus estudos de anos, esse teu esforço, né? Esse teu ser educador, arte educador. Então é uma honra gigante. Acho que plantou muitas sementes boas aqui, né, pra gente, na Brincaê, no Repensar as Infâncias, mas pra tanta gente que tá tendo essa oportunidade de escutar e que vai escutar, porque esse episódio continua aí também pra quem não pôde nos ouvir. Obrigada mesmo, de todo o coração. Nossa, eu que sou grato, viu, Dani? Muito bom te ouvir também, que bom e ser também questionado, né, as perguntas muito legais, adorei essa prosa, conte sempre comigo, viu? Obrigada, Parabéns e viva o Brincaê. Viva! E você que nos ouviu, assistiu o episódio, conversa com a gente tá lá nas redes sociais também, @somosbrincaê, nosso site www.somosbrincaê.com.br. Estamos no mês de junho é aniversário do e-commerce da Brincaê, então acompanhem que vão ter aí boas promoções, boas novidades. E a gente se encontra daqui 15 dias, próximo episódio. E tenha um bom tempo aí de brincar com as crianças. Até a próxima!